gente chegar lá, pertinho da muralha, ele tem que tirar esses círculos viciosos que tem dentro do nosso coração. São situações do passado, são pecados que nos perseguem através do ano. Às vezes não são pecados físicos, mas são... Porque a gente é engraçado, a gente é até religioso em pensar em pecado. Se o camarada adultera, a gente fica escandalizado, né? Ou se ele rouba, a gente fica escandalizado. Tira ele da igreja, põe ele de banco, alguma coisa do tipo assim. Só que a gente se escandaliza com o adultério porque é um pecado feito na carne. E a gente é carnal. Então a gente se escandaliza com isso. Mas diante de Deus, Deus não tem carne. Ofende mais Deus uma profecia na carne do que um adultério. Porque Deus é espiritual. Deus não tem corpo. Então, se o Zanete fala assim, se o Zanete chega pro negão e fala assim, o pastor Renato falou que você é um pilantra. E eu não falei. Eu fico grilado porque ele mentiu a meu respeito, né? Imagine Deus quando alguém usa o nome dele sem ele ter dito. Então a pessoa não está pecando contra o corpo, ele está pecando contra a essência de Deus, que é espírito. Então a gente julga muito mais os pecados físicos porque a gente é carnal. Só que diante de Deus, tanto o pecado físico, adultério, como o pecado espiritual, de profetizar na carne, de fazer intriga, para Deus é o mesmo valor e a mesma seriedade. Só que nós, com esse sistema que está aí, a gente começou a qualificar os pecados. Esse é grave, esse é mais ou menos grave, esse não é grave. Mas Deus não é natural, Deus é espiritual. E se Deus é espiritual, o que ofende a Deus é pecar contra o seu espírito. É pecar contra a sua santidade. Não é pecar simplesmente com a carne. Então, o sistema que a gente vive pegou muita coisa verdadeira e deu uma maquiadinha lá e que ficou mais ou menos verdadeira. E é disso que Deus deseja nos livrar para a gente chegar lá no próximo versículo, aí, o 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. 14. É o 14 agora, né? 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou... Então lá no 10 ele estava nas campinas de Jericó. No 13 ele está no pé de Jericó. Então o pé de Jericó já estava no pé da muralha. Eles já estavam vendo a muralha. Vai lá. Levantou os seus olhos e olhou,